Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui o professor Itanagé. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Thiago? Como é que está? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Estou muito bem e hoje vamos falar dos métodos de avaliação, os métodos antigos versus a nova metodologia. Começando pelos métodos antigos. Hoje o método que nós temos em vigor são os sistemas de avaliação através de provas, né? Principalmente no que diz respeito assim a vestibular, Enem. E esses métodos, eles avaliam ali aquele estudo e conhecimento focado, né, para a prova em si. E temos outras metodologias, como por exemplo, uma metodologia de avaliar toda a média escolar do aluno, né, todo o desempenho acadêmico dele. Eu queria saber, primeiramente, a tua opinião. O que tu acha hoje do método de provas? Tu acha que ele é o método mais justo, o método mais preciso? Bem, Thiago, primeiramente que esse método não me parece o ideal, mas é o método que a escola, na sua grande parte, tem utilizado, porque os vestibulares e o Enem cobram dessa forma. E a escola é o local de treinamento do aluno, para chegar no dia da prova e conseguir passar. Então, as escolas elas se adequaram a essa modalidade de realização de provas. No entanto, as escolas, eu percebo que elas estão num período de transição, elas vêm se adaptando, elas vêm percebendo as mudanças que ocorrem na sociedade e também a escola ela começa a inserir algumas novas práticas de avaliação, né? Porque a gente não pode avaliar apenas o aluno na sua realização da prova, porque, querendo ou não, a prova ela é um momento que tu é testado. E se por alguma eventualidade esse aluno não estiver bem nesse dia, ele não conseguiu entender aquele conteúdo que especificamente foi cobrado na prova, isso não vai sintetizar o que o aluno é de fato. Eu concordo contigo e acho assim, principalmente na parte de vestibular e de Enem, existe muita parte psicológica, porque o aluno ele faz uma preparação para aquela prova, né? Então, às vezes ele trava, às vezes ele bloqueia ali o conhecimento e talvez ele saiba o conteúdo, mas ele não consegue desempenhar porque ele está muito nervoso, né? Porque aquilo ali é um ambiente opressor, tá muita coisa envolvida, a expectativa dos pais, a própria expectativa dele, os colegas que vão entrar daqui a pouco numa universidade que ele quer estar junto. E eu acho que o ideal, na minha opinião, seria que nós tivéssemos um modelo híbrido, porque assim, as provas são necessárias. Então, tu não tem como eliminar esse método. Mas, por exemplo, imagina que a gente tivesse uma prova e que a gente tivesse um acompanhamento do histórico escolar do aluno, né, das notas, do desempenho que ele teve ao longo da sua jornada acadêmica, e no final a gente pegasse aquela nota dele, somasse com a nota do vestibular ou do Enem e tirasse uma média. Eu acho que isso seria um método muito mais justo para nós podermos avaliar esse aluno como um todo, né? Perfeito. E a gente consegue encontrar algumas universidades que já têm esse modelo, né? Que o histórico escolar do aluno ele pode vir a ser utilizado como uma forma de ingresso para a universidade, né? E me parece muito mais justo com o aluno, porque, como eu disse, o aluno ele se prepara para aquela prova, mas existe um contexto em volta do aluno que às vezes não é mensurado, que não é analisado pela escola. Então, a escola, ela tem essa função também, e enquanto tu estava falando sobre os problemas que o estudante, que o pré-vestibulando, ele enfrenta, os problemas psicológicos, né, sobre a pressão que esse adolescente, ele está recebendo. E a escola, ela também tem essa função de acolher o aluno, de entender a realidade do aluno, de tentar compreender e abraçar da forma mais plausível os seus problemas para tentar tornar esses problemas menores do que eles poderiam vir a ser.
Eu acho que é bem por aí mesmo. E muitas vezes tu, como professor, deve ter acompanhado várias vezes alunos que tu sabe que se empenham, que têm grande conhecimento, porém na hora da prova ali teve algum problema e às vezes aquele aluno tirou uma nota abaixo. E daí eu acredito que tu, como professor, deve pensar assim: nossa, não é justo eu não passar esse aluno por conta de um momento que ele teve ali, porque eu sei que ele demonstrou para mim que ele tem esse conhecimento, que ele é esforçado, que ele é empenhado. E até nesse sentido eu queria te perguntar um pouco, até onde tu acha que é a importância do empenho, né, do esforço versus o desempenho? Eu acredito que o empenho ele é fundamental. Uma pessoa que tem empenho, talvez ela não seja o melhor em comparação ao outro, mas ela é o melhor em comparação a si próprio, né? E essa pessoa, ela vai, ela vai desempenhar, ela vai performar. Eu acredito muito nisso, né? De uma pessoa esforçada que vai correr atrás, que não vai deixar se abater, né? Enquanto apenas a habilidade não me parece suficiente para dar conta de um mundo, né? Porque se a gente imaginar que pessoas habilidosas, se a gente pegar, saindo um pouquinho da parte da educação, indo para a parte do futebol, que é a parte que eu gosto muito, né? Nós temos exemplos diversos de atletas que têm a capacidade técnica muito elevada, só que problemas relacionados ao esforço, né? Então não consegue desempenhar tudo aquilo que as pessoas esperam, né? A expectativa, no final das contas, ela acaba não se confirmando. Isso daí mostra muito a questão do esforço, do trabalho duro, da disciplina. Eu gosto muito, pegando o futebol como referência, do Cristiano Ronaldo. Eu acho ele assim um grande exemplo, não somente como atleta, mas como ser humano, né? Um cara assim que se empenha mais do que os outros, se dedica mais do que os outros, está sempre buscando um aprimoramento dentro da profissão dele, sendo que ele até nem precisa, porque já tem vários títulos, já tem uma fortuna, mas não se trata disso, se trata do conceito dele de sempre buscar ser o melhor do que ele mesmo a cada dia. E às vezes o outro jogador ali, ele tem um potencial, mas ele não desenvolve. Ele tem um talento superior, até o Cristiano Ronaldo, mas ele não se esforça, ele não desenvolve. Então, eu acho que esse esforço ele tem que ser recompensado, sabe? E eu acho assim que, às vezes, numa prova, isso mascara. Como assim? Eu acredito que tu possa se preparar para uma prova e não necessariamente tu dominar a matéria, porque tu pode dominar a prova. Se tu consegue entender o mecanismo da prova e como fazer uma preparação focada para aquilo, tu é capaz de tirar uma boa nota numa prova e não necessariamente tu ter o domínio daquela matéria. Realmente, né? O aluno ele se prepara para a prova, ele gabarita a prova, mas eventualmente ele não é um aluno excelente naquela disciplina. Significa que ele teve esforço para aquela prova, né? E isso pode ser analisado de várias formas. Porque se o meu aluno ele se esforçou para aquela prova, ele eu acho que ele merece ser recompensado. Mas eu também devo enxergar, eu devo observar aquele aluno que ele tem uma média satisfatória, ele tem um desempenho satisfatório, mesmo não sendo o 10, né? Então, a escola como um todo, né, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, nós enquanto escola em instituição, né? É o professor, é o pedagógico, é a área da psicologia, todo mundo trabalhando em conjunto para o melhor desempenho dos nossos alunos, né? O melhor desabrochar dos nossos alunos. E eu acho que é muito disso, Thiago. A função nossa, enquanto professor, é ser um facilitador, é alguém que quebra o galho, né? Tem um professor que eu admiro muito, que ele fala exatamente sobre isso. Trabalhar é quebrar o galho de alguém, é tornar a vida de alguém mais fácil, né? E então a vida do professor, ela se resume a isso. Enquanto professor, enquanto profissional da área, tudo que eu faço é para tornar a vida
do meu aluno mais fácil. Talvez em algum instante, ou pelo menos nesse momento da vida dele enquanto adolescente, ele não tenha se dado conta ou ele não se dê conta disso. Mas talvez em algum momento ele vá perceber, ele vá olhar para trás e ele vá se dar conta de que todo aquele esforço de uma equipe inteira foi para que ele se tornasse o melhor que ele pode ser. Os professores têm um papel fundamental em influenciar a nossa vida e até a forma com que ele nos avalia influencia tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que o professor ele tem uma grande responsabilidade nas mãos, né, de conseguir avaliar e fazer a leitura desse aluno, porque existe aquele aluno que ele entrega e, como nós falamos aqui anteriormente, daqui a pouco na prova ele teve algum problema, né, sei lá, passou por alguma dificuldade em casa, alguma coisa, não estava com a cabeça muito boa e não conseguiu desempenhar tão bem, mas ele se esforça, ele tem o potencial, ele se dedica, ele entrega isso no dia a dia dele. Então, por isso que é importante a gente levar essas questões em consideração. O Ângulo tem um sistema que eu particularmente admiro muito, que é esse sistema do aluno aprender, né, não do aluno decorar, do aluno dominar, pela metodologia com que é feito esse ensino e com que é feito esse reforço na casa dele, né? Que ele vai pegando aos poucos, não vai fazer aquela coisa assim, 24 horas estudando e tentando enfiar toda aquela informação para dentro do cérebro ali, não, ele vai indo aos poucos, indo adquirindo aquela maturidade, indo construindo aquele conhecimento. Eu acho que quando a gente constrói esse conhecimento, a gente está muito mais gabaritado, muito mais capacitado, não somente para executar as provas, mas para a vida também. Exatamente. Eu até sou suspeito para falar sobre o material do Ângulo, né? Mas entre todos aqueles que eu trabalhei, ele é o melhor. Ele se prova, né? Porque eu nem vou falar de resultado, porque os resultados eles estão aí para quem quiser consultar, e o Ângulo é o material que mais aprova, né, nas melhores universidades. Mas sobre a questão de aprender, né, de compreender, o sistema do Ângulo é um modelo em espiral, que a gente acaba revisitando com uma certa frequência aqueles assuntos, ou principalmente aqueles conceitos que são chaves dentro das disciplinas, né? Então, se eu estou falando de um assunto, o aluno pode pensar, tá, mas esse assunto ele não se esgotou aqui. Calma, porque a gente vai voltar a ele e lá na frente tu vai compreender que ele vai ser finalizado da forma correta, né? Então, o Ângulo, além disso, a gente tem a realização das tarefas de forma diária, né? Porque de forma comprovada cientificamente, o aluno, após a sua aula, se ele fizer as suas tarefas, os seus exercícios, isso vai contribuir para que ele tenha uma fixação daquilo que ele aprendeu durante a aula, né? Então, é todo um método, é todo um planejamento que foi elaborado para que a gente tenha os melhores resultados. E isso faz muita diferença, porque eu já vi várias pessoas com curso superior completo, com curso de inglês, por exemplo. Pô, isso é um clássico, curso de inglês. Várias pessoas com curso de inglês concluído e não falam inglês, e não compreendem inglês. E daqui a pouco tem pessoas esforçadas, né, que buscam ali dia a dia o seu conhecimento e estão muito mais à frente. Não estou falando com isso condenando que tu não possa fazer um curso de inglês, mas não adianta tu fazer algo que tu vai decorar, que tu vai pegar um conhecimento e não vai dominar esse conhecimento, que existe uma diferença, volto a dizer aqui, entre tu decorar, entre tu te preparar para uma prova e de tu dominar um assunto. Às vezes esse domínio do assunto vai levar muito mais tempo e talvez tu não tenha o desempenho de um cara que treinou focado na prova. O que eu quero dizer? Bom, o cara ele pegou assim, ele já tem ali aquele X conteúdo que ele sabe que vai cair na prova, ele se dedica àquilo, ele decora tudo aquilo e ele tirou 10. Aí o outro ali, ele dominou toda a matéria, ele compreendeu, ele entendeu, mas ele tirou um 8.
não quer dizer que esse cara aqui seja inferior a esse cara aqui. Porque esse cara aqui passou uma semana, ele já não sabe mais nada de tudo aquilo que ele viu, porque ele já está focado no outro objetivo dele, no outro treinamento dele, enquanto esse aqui tem. E quem tem o conhecimento, eu acredito que o conhecimento é a única coisa que não possa ser tomado de nós, né? Podem tomar nossos pertences, podem tomar nossos cargos, mas o conhecimento ele fica conosco, né? Então, quem tem o conhecimento é alguém que consegue ter muito mais utilidade para a sociedade do que aquele cara lá que simplesmente é um decorador, é um training de provas, né? Eu acho que tu vai no epicentro do assunto, né? Quando tu fala sobre entender e tirar uma nota baixa e decorar e tirar uma nota alta, né? Até porque essa decoreba, que por muito tempo foi a prática usual dentro das escolas, cada vez menos ela é utilizada. Mas onde eu quero chegar é que as pessoas estudam para uma prova e esse, entre aspas, entre muitas aspas, conhecimento, ele é extremamente efêmero. Daqui a pouco, tu vai 2, 3 semanas ser questionado sobre aquele assunto de uma prova que tu acabou gabaritando e tu já não se lembra mais de nada do que foi questionado, né? Tu não sabe resolver uma equação, tu não sabe o que significa determinado conceito, e eu acho que é bem por aí. É isso, a gente vê muito, de forma muito clara no mercado de trabalho. As pessoas dizem assim, Thiago, mas por que eu vou precisar saber de geografia? Por que eu vou precisar saber de história? Porque numa roda de negócios, eu já recebi aqui grandes empresários nessa mesa, eles relataram para mim, qual é que é o segredo do network? Tu conseguir andar em todas as esferas sociais, e tu conseguir fechar grandes negócios. Aí eles falaram para mim, bagagem cultural, bagagem acadêmica. O que tu vai conversar? O cara vai te avaliar. Então tá numa roda ali, ele tá conversando sobre um determinado assunto, se tu tem o domínio. E é o seguinte, eu posso enrolar, por exemplo, posso enrolar geografia aqui várias pessoas. Mas daí se eu for conversar, tu é um empresário, eu vou conversar contigo e tu domina o assunto, aí se eu for te enganar, tu vai me pegar. Porque tu sabe que eu não domino aquilo, entendeu? E daí isso te deixa limitado. Porque tu não tem o conhecimento. O conhecimento, ele é conexão. Hoje em dia está muito em alta, né, o network, né? Network e posicionamento. Então, se tu quer ser uma pessoa bem posicionada no mercado de trabalho, se tu quer ter um bom networking, é muito importante, tu vai estar milhões de anos à frente se tu tiver conhecimento. Esse é o ponto em que a gente trata sobre repertório, né? Tu acaba citando muito bem a parte de trabalho, de negócios, mas se a gente trouxer isso para dentro de sala de aula, é extremamente útil esse teu exemplo, porque o aluno, ele precisa desse repertório. Ele precisa conhecer o mundo, ele precisa ler o mundo para conseguir, por exemplo, desenvolver uma boa redação, para que ele consiga argumentar bem naquela questão discursiva da área de humanas, seja a filosofia, a sociologia, a história ou a geografia, né? E eu acho que a escola, em parceria com as famílias, tem essa função, né? E agora me vem à mente um provérbio africano que fala sobre mais ou menos isso, que diz o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É responsabilidade de todos, né? Criar um jovem, educar um jovem, instruir o jovem, para que amanhã ele seja alguém melhor, né? Porque se em algum momento a gente parar para pensar que a nossa sociedade ela tem os seus problemas, porque a gente está vivendo uma crise moral, uma crise ética, a gente, enquanto escola, enquanto instituição, enquanto professores, nós temos as ferramentas na nossa mão para moldar os alunos que serão aqueles cidadãos que estarão à frente dos nossos, nos melhores cargos, nos melhores postos políticos e assim por diante, para tornar a nossa sociedade cada vez melhor. Exatamente. Falando em sociedade, esses alunos que detêm o conhecimento, eles têm muito mais capacidade de ver o panorama e de levar o nosso país e o mundo, a sociedade como um todo, para um lugar melhor.
Eu sempre acredito que assim, que o povo que não conhece a sua história, ele está fadada a repeti-la, né? Então, existem várias movimentações tendenciosas políticas de ditadores, de guerras, de crises econômicas que já aconteceram no passado, já se repetiram num passado mais recente e vão se repetir no presente, no futuro. Por quê? Porque as pessoas, elas passam desapercebidas por aquilo. E quando tu domina, tu detém o conhecimento, tu consegue identificar os padrões e, opa, isso daqui está me levando para uma ditadura, isso aqui está me levando para uma guerra, isso aqui está me levando para uma crise econômica. E no momento que tu tem esse conhecimento, tu tem o poder e a capacidade de fazer escolhas que vão levar a sociedade para um rumo melhor. E essa capacidade crítica, né, de analisar o que está acontecendo, ela acontece muito em função daquelas pessoas com as quais tu se relaciona. Por exemplo, se eu tiver professores que instiguem, que me cobrem, que me aguçem, né, os meus instintos, o meu pensamento, eu serei uma pessoa totalmente distinta do que aquela pessoa que não foi estimulada. Se eu conviver com pessoas, com amigos, com familiares que também me estimulem, eu serei uma pessoa também muito diferente daquela que eu poderia não ser, né? Então, a nossa função enquanto escola, e eu tô batendo, né? Tô sendo muito repetitivo nesse ponto, é formar um aluno crítico, formar um cidadão crítico, formar pessoas que tenham a capacidade de fazer essa leitura, de fazer essa interpretação, de conseguirem enxergar coisas que a grande maioria da nossa sociedade não tem capacidade de enxergar. Exatamente, e as pessoas têm assim o pensamento tolo de que as matérias não têm utilidade na sua vida. Mas nós gravamos até recentemente aqui um programa com o professor Rodrigo e com o professor Guto, né, no qual a gente estava fazendo um paralelo. Por exemplo, matemática. Nós temos o raciocínio lógico. Então, tu utiliza a matemática em várias coisas. Um pedreiro utiliza muito a matemática. Vai construir um prédio sem a matemática. Vai ter uma venda sem a matemática. Vai lidar com dinheiro sem matemática. A parte da literatura também. Literatura, tá, mas onde é que eu vou aplicar literatura? Ah, eu não quero, eu vou aplicar o que? O Dom Casmurro na minha vida. Não é isso. Análise de texto. Quem não sabe analisar um texto, não vive. Aí tá ali o jurídico, vai ler um contrato, como é que tu vai assinar um contrato de trabalho lá vai a empresa lá, tá te botando um contrato que não te favorece. E assim, várias pessoas não entendem a importância que tem todas as matérias e todo o conhecimento que nós levamos no colégio. Às vezes acham assim, eu só estou estudando geografia com o professor Itanagé para eu passar na prova dele, para eu me preparar para um Enem, para o vestibular, para eu passar nessa prova e para eu concluir. Não, não é sobre isso. É sobre o conhecimento que tu está levando para a tua vida. Tu está me fornecendo materiais para eu poder desempenhar melhor na minha vida profissional, na minha vida social, em diversos aspectos. As pessoas não estão aproveitando essa oportunidade para de fato aprender. Eu fico apavorado porque eu vejo cada vez mais alunos displicentes que simplesmente queimam seus anos acadêmicos e só ficam preocupados com o desempenho, com a prova. Ah, só tem que tirar uma nota boa na prova e deu, é só esse o meu papel. Quanto maior for o repertório do aluno, ou quanto maior for o repertório da pessoa, menos ela se dá conta da utilização desse repertório. Mais natural isso ocorre, né? Porque se eu tenho pouco repertório, a gente está falando sobre algum assunto e eu sei muito pouco sobre aquilo. Eu tenho que ficar pensando 1 milhão de coisas, eu tenho que tentar encontrar uma palavra certa para usar, e se tu fugir um pouquinho eu já não sei, né? Enquanto a pessoa que tem repertório, ela vai usar da forma mais natural, mais tranquila, ela não vai se intimidar, né? Quando ela entrar numa roda de assuntos que não é aquele que ela rotineiramente, perdão, entra, né? E tu falou também sobre os nossos alunos, os alunos como um todo, né? Que não percebem essa etapa como uma parte que a gente precisa para se tornar alguém.
E, né, eu entrei na escola, eu vou para a escola e eu tenho que tirar uma nota 7 para passar de ano. Na verdade, não deveria ser isso. Eu vou para a escola para adquirir o conhecimento, porque isso eu vou levar para a vida. Porque isso eu vou precisar para ser uma pessoa melhor. Porque isso eu vou precisar para ser um empresário melhor, uma pessoa mais justa e assim por diante. É uma pena que isso aconteça num período da vida em que às vezes nos falta maturidade, né, enquanto adolescentes, porque os pais, em grande medida, eles estão, né, orientando os filhos. Meu filho, faça isso. Meu filho, faça aquilo. E justamente por essa nossa imaturidade, nós invariavelmente vamos contra aquilo que é recomendado, né? Meu pai sempre dizia, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Mas aquelas pessoas, aqueles adolescentes, aqueles alunos que têm um pouquinho mais de sensibilidade, né? Eles vão conseguir interpretar aquilo que os adultos, que os pais, que os professores estão tentando passar para eles e vão começar a utilizar de forma gradativa esses ensinamentos para não só a escola, mas para toda a sua vida. É um ensinamento que eu sempre passo para o meu filho, aliás, um abraço para o meu filho Gabriel. Eu digo assim, aproveita a oportunidade que tu tem, porque hoje tu tem o teu tempo dedicado para estudar. Vai chegar um momento na tua vida que tu vai querer buscar conhecimento e tu não vai ter tempo. Que tu já vai ter compromissos, tu já vai ter trabalho, tu já vai ter uma série de outras coisas que tu não vai poder ter o tempo que tu tem hoje para se dedicar única e exclusivamente aos estudos. Eu sempre acredito que todo prédio, né, grandioso, ele só é possível porque ele tem um alicerce forte. Então a escola é o nosso alicerce. Se nós fazemos um alicerce consolidado, a gente pode crescer muito, criar uma grande edificação. Agora, se o alicerce é fraco, tu não vai conseguir sustentar muita coisa ali para cima, entendeu? Então é muito importante ter esse entendimento, fazer esse fortalecimento, essa base, trazendo um pouquinho para a nossa pauta. Eu acho que a questão do acompanhamento dessa jornada, né, acadêmica, dessas notas, esse desempenho do aluno ao longo dos anos é importante até para poder medir isso e poder recompensar quem se dedica em tempo integral aos estudos. E o conhecimento é o que detém o poder, né? Não existe nenhum líder mundial que não tenha conhecimento. As pessoas que mais conhecem, que mais sabem, são as que estão no topo da cadeia, são os que estão liderando em todas as posições do mundo. E a gente pode ver isso muito fácil nos filmes de Apocalipse, né? Gosto bastante de ver que os filmes de Apocalipse, a pessoa que detém o conhecimento, ela inclusive suprime livros e fontes de conhecimento dos demais ali, porque eles querem que seja tudo gado, ferramenta de manobra, enquanto ele detém todo o conhecimento, todo o poder, e ele consegue mandar em todos os demais. E isso se traduz muito na nossa sociedade atual também. Com certeza, né? Enquanto tu falava ali das pessoas, elas aproveitarem o momento, né? Tem um ditado na minha terra, no Rio Grande do Sul, que fala que cavalo encilhado só se passa uma vez, né? Então, esse é o momento dos jovens dedicarem o seu tempo ao estudo. Façam isso. Dediquem o seu tempo ao estudo. Haverá tempo para vocês para dedicarem ao trabalho, dedicarem aos amores, dedicarem ao lazer, mas agora, nesse momento da vida de vocês, vocês devem priorizar o estudo. Essa é a finalidade. E eu penso muito na vida como uma corrida, né? E esse período da vida do jovem é o período de maior capacidade física, de maior vigor, de maior energia. Então é o momento de correr o máximo possível, né? Não deixar para fazer essa corrida lá com os seus 40, 50 ou 60 anos, porque quando chegar lá, a gente vai ter os filhos, a gente vai ter as nossas doenças, a gente vai ter as nossas responsabilidades e talvez essa corrida ela não seja completa, né? A gente não consiga finalizar essa corrida, pelo menos da maneira que a gente planejou ou imaginou, né? De alguma maneira. E eu não posso deixar de citar alguns ensinamentos que eu faço para o meu filho,
que eu baseio muito, assim, até no meu período acadêmico. Eu sempre fui um cara, assim, que fui aquele cara que era abençoado, que tinha talentos extras, mas eu também era aquele cara que gostava de sentar na turma do fundo. Então eu tinha o talento, mas eu era meio Ronaldinho Gaúcho. Eu tinha o talento, mas não gostava muito da dedicação, né? E eu falo para ele, cara, se eu tivesse direcionado mais o meu talento, pô, poderia ter feito um aproveitamento muito melhor. Porque mesmo com a dedicação não sendo integral, eu ainda consegui ter muitas oportunidades. Mas uma coisa que eu falo para ele é o seguinte, ó, aproveita 110%, não aproveita 80% que nem eu fiz, aproveita 110%. Se tu tá com um professor ali, se tu tem uma vírgula de dúvida, cara, pergunta. Não sai de uma sala de aula com uma dúvida, não volta de uma tarefa que tu fez na tua casa, que tu ficou em dúvida, não pega uma prova. Cara, tu pegou uma prova do prof. Danagé lá, pô, tirei 8, errei 2 lá. O que que eu errei? Porque eu tinha convicção que eu estava certo. Mas errei essa e essa. Cara, eu não entendi. Ô, professor, olha aqui, cara, o que que eu errei aqui? Não, tu errou assim. Ah, tá, então foi isso aqui, foi isso aqui. Se corrija, usa, aproveita esse período, busca essa fortificação. Outra coisa é a parte complementar. Pô, o próprio ângulo tem vários materiais complementares que tu pode estender o teu estudo. Muita gente diz assim, pô, já como é que tu sabe de tanta coisa? Cara, eu assisto muito documentário, eu vou atrás de muito conteúdo, eu leio muito livro, a internet tá aí, o YouTube não é só piada, videozinho lá, de como é Fortnite, eu já tô meio coroa, já não tô por dentro das paradas aí, mas enfim, não é só isso, tu pode pegar, assim, uma biblioteca ampla de conhecimentos que nós não tínhamos, nós antigamente tínhamos que ir na biblioteca, né, era bem mais complicado, hoje em dia tu tem todos esses recursos à tua mão, e tu consegue te preparar muito bem. E o jovem tem que entender que é o seguinte, se ele gastar o tempo dele agora fazendo isso, ele pode estar com a vida dele resolvida aos 20 e poucos anos. E agora, se ele não fizer isso, se ele botar fora essa oportunidade, talvez ele vai estar com 50 anos correndo atrás da máquina. Exatamente, Thiago. Por vezes eu tenho a impressão de que o aluno, ele não quer incomodar o professor. Eu não entendi, mas se eu perguntar ao professor, o professor vai ficar chateado. Ou se eu perguntar pro professor, a turma vai achar engraçado. E não, né? O professor, ele fica feliz quando tem alguém que questiona ele. Porque assim como a gente quer que os alunos sejam estimulados a pensar, né, provocados, nós também gostamos de ser provocados, né? Até porque, vamos imaginar que o professor, ele tem a sua preparação da aula, ele tem que chegar lá na aula, ele tem que organizar a aula, ele tem que dar a aula, depois ele vai ter que fazer uma análise sobre aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo para fazer um replanejamento da aula e assim sucessivamente, né? Se a gente tem uma turma em que os alunos, os estudantes, eles são ativos, eles são presentes, eles são instigadores, o que vai acontecer com aquele professor que vai entrar dentro da sala de aula? Ele vai saber que ele vai ser provocado, que ele vai ser questionado. Então esse professor ele vai se preparar melhor ainda. Agora, se por algum acaso aquela turma é uma turma que não se interessa muito, é uma turma que não pergunta, né? O professor, ele também não está sendo estimulado, então, eventualmente, ele não vai dar o máximo do que ele pode, né? E nós temos, no ângulo, um gabarito de professores excepcional, né? Eu gosto de fazer essa referência aos meus colegas, porque eu sou privilegiado em trabalhar com pessoas do mais alto gabarito, com pessoas que são referências naquilo que fazem, né? E eu me sinto contente e feliz de estar junto com eles. Eu sei que eu não faço parte da elite, né, do professorado. E tu, enquanto falava, Thiago, né, que era uma pessoa que tinha uma certa facilidade, né, eu acho que eu sou o professor que não tem essa qualidade. Eu não sou o Messi. Eu acho que eu sou muito mais para Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o professor que... Eu brinco constantemente
com os meus alunos, porque eu faço autoavaliação, né? Então eu questiono os alunos e eu pergunto para eles: que nota vocês me dariam? Porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei dos meus erros, né? Então, no momento que os alunos apontam esses erros, eu não vejo isso como algo afrontoso, mas sim como uma oportunidade de melhorar, né? Então, enquanto a gente fala de avaliação do aluno, eu só gostaria de ressaltar que eu, enquanto professor, enquanto o Cristiano Ronaldo da Série B, né, também constantemente estou me esforçando para tentar ser um pouquinho melhor do que aquilo que eu fui ontem. Eu acho isso louvável, e aquilo que tu falou do professor é o reflexo da turma, é exatamente isso que eu acredito, porque se a turma indaga o professor, se a turma exige do professor, ele vai ter que subir o nível, e daí a turma também vai subir o nível, e daí tá todo mundo crescendo nisso daí. É isso que a gente busca nessa troca de conhecimento, porque o professor é aquele cara que ele nos transmite o conhecimento, mas também ele aprende muito com a turma, e a turma acaba colaborando para a evolução desse professor, e isso consequentemente vai ter alunos melhores preparados. Em relação aos meus estudos, eu cheguei até a 8ª série, né, do ensino fundamental, e daí eu percebi, quando eu fui para o ensino médio, opa, agora está chegando perto, aí as coisas, eu preciso mudar o meu modus operandi, daí eu passei a me esforçar. Mas o que eu sempre tive assim de vantagem? Eu nunca tive vergonha de nada. Então, eu sei que tem muitos alunos que não perguntam para os professores por ter vergonha. Eu sou aquele cara que sempre levanta a mão. Eu nunca vou me esquecer, quando eu passei para o ensino médio, eu fiz o ensino médio convencional no período da manhã e fiz o ensino médio técnico na parte da tarde, que era técnico de sistemas de informação, não me lembro muito bem o nome, mas é o que depois eu tirei a graduação de análise de sistemas, né? Daí eu fazia o técnico à tarde. E eu me lembro que quando eu entrei lá na primeira aula de programação, eu não tinha computador. Na época eram outros tempos, né? Estamos falando, né? Anos atrás, onde o computador não era essa barbada assim para ter. E daí eu não tinha computador. E aí o professor perguntou na primeira aula assim: quem é que já entende, domina o Windows, sabe disso, sabe daquilo? Tá. Quem é que entende de mexer no computador básico? Tem alguém aqui que não sabe nada, nunca ligou um computador, nunca viu um computador na vida? Aí levantei minha mão. Aí todo mundo olhou pra mim, assim, começaram a se rir, começaram a fazer piada e tal. Eu, não, beleza, faz parte, é isso aí, mas eu nunca tinha ligado no computador. Como é que eu vou aprender se eu mentir pro professor que eu sei, que eu domino, se eu não domino? Senão não vai me ensinar o que eu preciso saber. E daí o professor me ensinou. Aí eu comecei a chegar mais cedo, daí tava o professor lá. Aí eu fiz uma proposta pro professor. Professor, eu posso te ajudar a limpar os computadores, ligar aqui, que daí tinha vários computadores na sala e tal. Se o senhor me deixar utilizar um pouquinho aqui, uns 10, 15 minutos para eu aprender, repassar o que tu passou na última aula. Ele, não, tal. Daí ele começou a me dar tarefas, começou a me dar uns trabalhinhos, assim, que eu ajudava ele, e ele me deixava ficar ali uns 10, 15 minutinhos a mais para eu poder usar, porque eu não tinha em casa. Ia me encarnando todo dia. Resumo da obra. No final do primeiro ano do curso, quem era o aluno número 1 da turma? Era eu. E eu me formei, naquele lá tu ganhava um estágio no final para uma empresa. E era disputado, tu tinha que ter a melhor média. Eu tirei média 10 naquela matéria lá e me formei em primeiro lugar. Moral da história: se a gente se dedica e se a gente é honesto, tu não pode ter vergonha nessa hora. Nessa hora tu tem que pensar no teu objetivo. Se tu não tem firmeza daquilo que tu está conhecendo, daquilo que tu está aprendendo, é a tua obrigação falar pro professor: professor, eu não sei. Professor, eu estou com dificuldade. Para tu conseguir ser nota 10, tu precisa entender e ter uma base forte e ter como um todo. Então não pode ter vergonha e ter que ter dedicação. E eu quero falar essa história também para dizer que não tem desculpa. Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, quando tu quer, tu sempre pode dar um jeito, tu sempre pode buscar o melhor para ti. Partimos do ponto que todos os alunos que estão na mesma série têm o mesmo conhecimento, né? Então, se alguém tiver um conhecimento muito além do outro, ele está numa série errada, né? Então, não há vergonha alguma
em questionar, em perguntar, e eu gostaria de reforçar aqui para os nossos alunos: perguntem, instiguem o professor, questionem. Isso não é, de forma alguma, um problema. Na verdade, nós, professores, enxergamos isso como uma solução para resolver muitos problemas que acontecem dentro de sala de aula. E nisso eu acho que a gente volta ali um pouco à questão da avaliação, né? Que eu acredito que é muito importante para o aluno, independente de hoje, temos uma metodologia de provas, ele procurar ter um bom currículo acadêmico, porque como tu mesmo mencionaste, que já tem algumas instituições que já fazem a utilização dessa média, eu acho que isso só corrobora, né, enfim, para o êxito desse aluno, e algo até para a preparação pessoal dele, porque eu acho que se ele fizer isso bem preparado, ele vai, consequentemente, ser bem sucedido nas provas e nas demais atividades, tarefas que ele for enfrentar e posteriormente na sua vida adulta. Não há dúvidas, né, Thiago, que uma pessoa que se dedicar ao estudo, ela só tem a ganhar. Eu não conheço exemplos de pessoas que tenham dedicado a vida e tenham chegado no fim dela e tenham se arrependido por causa disso, né? Então, se os nossos alunos tiverem um pouquinho de maturidade, que a gente falou antes, né, em perceber isso nesse momento, me parece que esse é o caminho a eles trilharem, né? Um caminho de conhecimento, um caminho de descoberta, um caminho de aventuras. E é importante também salientar que a escola, ela é um local de desafio, né? É um local de desconforto, eu diria até, porque nós estamos ali para provocar o aluno, para deixar ele desconfortável, para fazer ele pensar, porque senão a gente poderia convidar o aluno para ir para uma colônia de férias, ficar todo mundo sem muitos compromissos, sem muitos horários, né, sem muitas regras, e a escola não é isso. A escola, ela tem o seu regimento, ela tem as suas regras, ela é um local de desconforto. É o local de desconforto em que tu vai sair uma pessoa totalmente diferente daquela que tu entrou lá no início do ano. Certamente, e eu acho que fica a lição para os jovens, para os nossos ouvintes, que eles devem aproveitar muito bem esse período e se empenhar como se fosse o vestibular da vida deles, como se fosse o Enem da vida deles, cada prova, cada etapa. Não se empenhar para tirar uma boa nota naquela prova, mas se empenhar para tu utilizar aquela prova como um termômetro do teu desempenho. Né? Vamos ver o meu estudo, vamos ver se eu realmente estou sabendo, porque é para isso que serve a avaliação, para tu saber se o teu estudo está de acordo ali com o que tu entendeu. E se tu não entendeu, quais as questões aqui que eu errei? Por que eu errei? Porque como é difícil tu ver um aluno que pega uma prova, que ele errou, ele vir chegar para o professor e dizer assim: professor, eu não entendi por que eu errei esse daqui, como é que eu fui isso aqui, fazer revisão, que é o beabá. Aí o cara já está indo para uma outra avaliação, mas ele nem se resolveu com a primeira. Isso é uma bola de neve. É que nem matemática, eu nunca vou me esquecer, na faculdade, cálculo. Cara, cálculo é uma coisa assim, se tu não começa cálculo bem e tu não entende, quando tu vai chegar no cálculo 2, quando tu chega em um determinado momento da curva lá, já era. Daí tinha pessoas que choravam, se escabelavam, daí falavam assim: cara, mas tu não tá entendendo aqui o beabá, por que lá no início tu não chegou pro professor e não falou para ele, porque isso é uma construção. Cálculo só vai empilhando coisa em cima. Vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Se tu não pegou aqui o princípio, tu não busca mais depois. Então é isso, para isso que serve as avaliações, trazendo um pouquinho para nossa pauta aqui. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que o problema não é nem tanto o formato, né? Nem tanto a prova, mas é como os alunos encaram a prova. Eles encaram a prova como uma forma de tirar uma boa nota para passar. E eles têm que entender que a prova, eles deveriam ter isso como uma autoavaliação de como é que está o grau do conhecimento deles e o que eles têm que melhorar. É o momento que eles têm para se aperfeiçoar, né? E a escola, ela está ali justamente para isso. Façam o seu dever de casa, né? Literalmente, façam o seu dever de casa.
momento de estar na escola, dediquem o seu tempo para o aprendizado, né? É claro que a escola ela tem outras funções, Thiago, né? A sociabilidade, que é extremamente importante, né? Mas o motivo principal da escola é o aprendizado. Indiferente, claro que a gente vai ter algumas formas de avaliação que são distintas, mas se o aluno ele estiver preparado para qualquer tipo de avaliação que for proposta a ele estará muito bem para conseguir resolver esses problemas que estão frente a ele. Certamente, professor. E para finalizar aqui, eu vou dar minha opinião, quero saber a tua. Na minha opinião, eu acho que o método de avaliação mais justo, vamos pensar aqui na faculdade, né, num Enem, num vestibular da vida, seria nós termos esse histórico escolar do aluno, caminhando junto com algum sistema de avaliação, com alguma prova, com alguma coisa nesse aspecto, mas que essa nota que ele tirou aqui já desce para ele, digamos assim, um bônus, uma bonificação, um plus, digamos assim, ó, já tem uma cota, sei lá, algo que garantisse para ele uma vantagem bem expressiva por ele já ter um histórico, que nem nós temos às vezes as universidades, principalmente as americanas, que tem os atletas lá que vão bem e têm as suas vagas garantidas. Por que não nós premiarmos os nossos atletas acadêmicos, né, aqueles que tiveram um histórico escolar exemplável ao longo de toda a sua vida, que também ele tivesse uma vaga assegurada na universidade? Eu acho que seria o método mais justo, mantendo o método tradicional, né, mas também tendo essas vagas para que esses alunos que tiveram um desempenho notório ao longo de toda a sua jornada fossem recompensados. Eu não posso deixar de me alinhar a esse seu pensamento, porque me parece o modelo mais justo, né? Um histórico escolar e uma prova, as duas juntas, nós teríamos um resultado e os melhores acabariam entrando nas universidades, né? A gente pode propor, Thiago, em algum outro momento, uma outra discussão acerca desse tema, né? A forma que os vestibulares acabam avaliando tanto os alunos de escola pública e de escola privada, eu acho que é um tema que é interessante para um outro momento. Certamente, porque a gente acaba vendo hoje em dia muito nas universidades federais alunos que não são, digamos assim, o objetivo pelo qual essas instituições foram criadas. Mas isso daí é um tema que gera uma outra conversa, é tema polêmico, gera bastante tempo de discussão, mas com certeza fica a pauta, eu acho que ela é muito pertinente e muito importante. E, professor, chegamos ao fim, né? Tudo que é bom acaba rápido. Te agradeço demais pela oportunidade, te agradeço demais por todo o conhecimento, pelo papo de alto nível que nós tivemos aqui hoje. Tenho certeza que os alunos aí, que todas as pessoas que estão nos acompanhando vão tirar bom proveito dessa conversa, e já fica aqui o convite para outros podcasts, temos muito assunto para conversar. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, agradeço muito, né? Com certeza estaremos aqui novamente em uma outra oportunidade. Quero deixar aqui o convite para os nossos alunos que assistam, que compartilhem, que curtam, que se inscrevam no canal, porque olha, tem saído papos maravilhosos daqui dessa sala. Muito obrigado, Thiago. Pô, eu que agradeço. E você que nos assistiu até aqui, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Quero saber aqui no teu comentário qual é que é a tua opinião. Qual o método de avaliação mais justo na sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.